Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal e deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para que o YouTube possa dar visibilidade ao nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Espiritismo na Bíblia. Grande parte de tudo que está escrito na Bíblia foi obtido através dos profetas. Os profetas eram pessoas que tinham dons especiais e eles tinham o poder de se comunicar com Deus. Nós espíritas sabemos que estas comunicações não eram diretamente com Deus. Eu estou falando de Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não era este Deus que comunicava com os profetas. Dado a natureza das comunicações, muitas delas instigando e orientando o povo hebreu como se portar diante das guerras, nós podemos por isso deduzir que o Deus de amor e bondade, ao qual Jesus nos delineou, um Deus de amor, bondade, perdão, justiça, equidade, que olhava a humanidade como igual, este Deus jamais teria se comunicado com nenhum homem, sendo profeta ou não, para orientar um povo a massacrar outros povos, como está muito claro no livro de Levítico e Deuteronômio, que foram escritos por Moisés. E mesmo Moisés tendo afirmado que naqueles livros estava ali a presença de Deus, mostrando como se portar de maneira absolutamente cruel diante de seu próprio povo e diante dos povos que eram dominados através da guerra pelo povo hebreu daquela época, qualquer ser humano minimamente inteligente vai descobrir que aquelas palavras, aquelas orientações, inclusive com os sacrifícios de sangue exigido em Levítico capítulo 1, jamais poderia ser de orientação divina, de um ser superior, de uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas considerando que a maior parte das informações vieram dos profetas, vamos analisar de que maneira os profetas obtinham essas informações destes espíritos que se passavam por Deus. Eles diziam que era Deus. E estes profetas, por falta de consciência espiritual, muitas vezes por falta de humanidade mesmo, porque eles viam todas essas orientações como defensores intransigentes de uma nação, que era a nação hebreia, não se importando com os demais povos, achando muito normal que uma influência viesse do plano espiritual, onde esses espíritos simplesmente diziam que eram Deus, passavam orientações, muitas vezes de natureza genocida, mas como aquelas orientações eram dirigidas para enfrentar e destruir o povo inimigo, inimigo dos hebreus e inimigos destes profetas, eles não se importavam sequer em analisar se existia de fato um Deus de amor e bondade que amaria por igual todos os povos, independente de suas concepções religiosas, independente de suas raças, independente de qualquer outra forma de concepção que não fosse aquela que se considerava o absurdo de que existia uma nação privilegiada diante de Deus e dando-se a essa nação o direito de destruir todos os demais povos em volta. Mas como o nosso estudo é sobre a mediunidade na Bíblia, vamos pensar como estes profetas, que eram os médiuns na época, se comunicavam com estes espíritos que se faziam passar por Deus. Primeiro, através de sonhos. Muitos eram médiuns de desdobramento. Eles saíam do corpo físico como qualquer outro médium de desdobramento, iam para o plano espiritual, se encontravam com os espíritos tribais de Israel, que eram espíritos voltados para defender o povo israelense sem nenhuma piedade, desde que outra nação ameaçasse esse povo. Estes espíritos se apresentavam em lugares com muito ouro, muita riqueza, muito poder, e impressionavam as mentes impressionáveis destes profetas. E através desta mediunidade, eles orientavam como deveria ser o procedimento do povo israelense, como deveriam ser orientadas as suas crenças, como deveriam ser orientadas as suas batalhas e a relação desses espíritos que tinham crises de raiva, crises de arrependimento, crises de ódio
capazes de mandar executar pessoas, passar ao fio da espada mulheres, crianças, toda uma nação que ele considerava como uma inimiga do povo judeu e que este povo deveria ser, por isso, destruído, eliminado. Então, um dos métodos que estes médiuns se utilizavam para comunicar-se com Deus era através dos sonhos. Então, eram médiuns de desdobramento. Também era muito utilizado a vidência, porque através de visões eles viam quadros, imagens, onde estes espíritos tribais, orientadores do povo hebreu, diziam naqueles eventos de vidência como eles deveriam agir, qual era a orientação destes espíritos para o povo hebreu. Mas havia também as aparições, onde estes espíritos que se passavam por Deus, apareceu, por exemplo, para Moisés para conversar pessoalmente com ele. Moisés foi convidado a subir o monte para que Deus pudesse conversar diretamente com ele. E ali houve mais um fenômeno mediúnico de efeito físico, onde um arbusto começou a queimar e queimou durante muito tempo sem se consumir, até que estes espíritos pudessem passar para Moisés a tábua dos 10 mandamentos. Onde, mais uma vez, num possível fenômeno de efeito físico, foi entalhado na pedra as 10 leis que se compõem os 10 mandamentos. Mas havia um outro fenômeno que se chama teofania. A teofania, que era um processo mediúnico de efeito físico, este Deus ou estes espíritos que agiam de forma organizada no plano espiritual para poder direcionar aquela nação, eram formas múltiplas de manifestações, através das quais estes espíritos manifestavam-se através de fenômenos físicos. Por exemplo, em Gênesis capítulo 15, versículo 17, Deus se manifestou através de fumaça e uma tocha de fogo para selar a sua aliança com Abraão. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22, houve uma coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite que guiava e iluminava o povo de Israel no deserto. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 18 a 20, os israelitas viram e ouviram os trovões e os relâmpagos e o som de uma buzina e o monte Sinai fumegando com a manifestação da presença de Deus. Mas em Êxodo, capítulo 40, versículo 34 a 38, e em Levítico, capítulo 16, versículo 2, e em Reis, capítulo 8, versículo 11, descreve-se a nuvem que entrou no tabernáculo e posteriormente no templo em Jerusalém, para manifestar em fenômenos físicos a presença desses espíritos, para dar àquelas orientações o poder divino. Mas outras teofanias ocorreram em forma humana e tangível. Deus assumiu a aparência ou corpo humano em caráter temporário, um fenômeno físico de materialização. Sem dúvida, dois dos exemplos mais conhecidos são a ocasião em que o Senhor visitou a Abraão como se fosse um viajante, um fenômeno de materialização. Isso está escrito em Gênesis capítulo 18. E houve a vez em que Jacó lutou com um homem. Está escrito em Gênesis capítulo 32, versículo 24. Mas também houve no fenômeno da teofania, que eram fenômenos mediúnicos, aqueles em que Deus se manifestou através do que os escritores bíblicos chamaram de anjo do Senhor. Por exemplo, em Juízes, capítulo 13, versículo 21 e 22, Moisés, por exemplo, viu o anjo do Senhor no meio de uma sarça ardente e ele deduziu que se tratava do próprio Deus. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 3, versículo 2 a 22. E nós não podemos esquecer que grande parte das comunicações desses espíritos com os sacerdotes do templo eram realizadas através da roupa, da vestimenta. Estes espíritos orientaram que fosse feito para o sumo sacerdote uma roupa caríssima, e nesta roupa deveria existir duas pedras. Uma se chamava Urim e a outra Tumim. E estes espíritos se utilizavam dentro de um fenômeno de efeito físico para movimentar essas pedras para responder às perguntas. Urim e Tumim era sim e não. E quando o sumo sacerdote queria uma resposta desses espíritos, ele poderia obtê-las como um sim ou não. A pedra sim se movimentava, o não ficava parada. A pedra não se movimentava, o sim ficava parada. Sendo isto a configuração clara de um fenômeno mediúnico.
mediúnico, de efeito físico, onde o sumo sacerdote se cercava de médiuns de efeito físico que doavam o ectoplasma para que estes espíritos pudessem movimentar as pedras, Urim e Tumim. Então observa que a Bíblia é um repositório de fenômenos mediúnicos. Allan Kardec se baseou em princípios filosóficos muito concretos para poder se determinar se uma informação é do bem ou não é, se ela é boa ou não é. Se um espírita que se baseia na doutrina kardecista hoje, seja através da psicofonia, da vidência, da materialização ou de um sonho, tivesse uma informação de um espírito que dissesse para essa pessoa que uma determinada pessoa fosse perseguida, destruída e morta, imediatamente o seguidor da orientação kardecista, ele saberia que aquela informação não era boa, porque o próprio Jesus disse: conhece-se uma árvore pelos seus frutos. Não tem como uma árvore boa dar maus frutos, assim como não tem como uma árvore má dar maus frutos. E um espírito deste, se passando por Deus, quisesse trazer uma informação que permitisse uma nação, aos dirigentes de uma nação, perseguir, destruir, imediatamente este espírito seria identificado como um espírito de origem extremamente maléfica. Provavelmente o chefe daquelas organizações terríveis que imperam nas regiões umbralinas e que fomentam a guerra, a destruição, a busca pelo poder e a riqueza, que eram exatamente as orientações que estes espíritos passavam para os dirigentes hebreus através de seus médiuns, que eram os profetas. Pensa, a Bíblia é um repositório de fenômenos mediúnicos. Isto é inegável. Só não ver quem não quer ver. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado.